Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Eu sou Rafaela Bicalho e hoje o nosso tema é Reumatologia Pediátrica, História, Avanços e Desafios, com as nossas colegas Rejane e Ana Carolina. A doutora Rejane Pinheiro Damasceno é reumatologista adulto e pediátrica, ex-preceptora do Serviço de Reumatologia do Hospital Ipseng e ex-professora da Faculdade de Medicina das Ciências Médicas. E a doutora Ana Carolina Tavares é reumatologista pediátrica, coordenadora da Comissão de Reumatopediatria da Sociedade Mineira de Reumatologia, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e preceptora no Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Rejane e Ana, muito obrigada pelo aceite de convite de vocês. Obrigada, Rafa, pelo convite, por estarmos aqui hoje para bater papo ao lado de Rejane, essa querida colega reumatologista pediátrica. Obrigada, Rafa. Eu queria agradecer à Sociedade Mineira, em especial na sua pessoa, e pela paciência que você teve de mudar várias vezes a data do podcast. Muito obrigada. É uma honra, gente. Bom, então vamos conversar sobre as crianças. Vocês, como reumatologistas pediátricas, como que vocês analisam o atual cenário da reumatopediatria no Brasil? Bom, então, assim, a reumatologia pediátrica é uma subespecialidade que ela é subdimensionada, né? Então, ela tem alguns problemas, né? Ela é pouco falada mesmo, é mal entendida, no sentido de que várias pessoas não sabem nem da existência, né, da subespecialidade. Aliás, reumatologia, de uma maneira geral, ela já é... Tem muita gente que nem sabe, assim, né, o que o reumatologista trata. E a reumatologia pediátrica, mais ainda. Então, a gente tem vários gargalos, né, na reumatologia pediátrica. Então, ela ainda é subdimensionada. Poucos reumatologistas pediátricos, né, para a população. A gente tem também que ela é uma especialidade de difícil acesso, né, pelos problemas próprios mesmo. É uma especialidade que ela tem mais em serviços terciários, universitários. A nível de serviço público tem, mas é mais difícil, né, porque geralmente o paciente passa primeiro uma atenção primária e às vezes devido também à má formação do profissional, mesmo do pediatra, por não ter esse conhecimento da reumatologia pediátrica, acaba encaminhando os pacientes muito tardiamente, e isso acaba atrasando o diagnóstico e gerando as consequências, os desfechos mais complicados da doença. A gente tem uma distribuição dos reumatologistas pediátricos muito concentrados no Sudeste, né? Alguns no Sul, Nordeste, mas a gente tem mesmo uma concentração em grandes centros, então o interior do país, né? Os interiores dos estados aí carecem dessa especialidade. A gente vê muitos reumatologistas de adulto atuando, tratando as crianças, né? Segundo o censo, né, o demográfico da SBR, agora de 2026, nós temos 113 reumatologistas pediátricos titulados pela sociedade com atuação no Brasil inteiro. Então, assim, imagina que isso é muito pouco, né, perto da necessidade. Então, eu acho que esse é o primeiro grande entrave, o primeiro grande desafio dessa especialidade, né, o que prolonga muito a jornada do paciente, né, e a gente precisa mesmo melhorar tanto a divulgação, né, dessa especialidade, as doenças que a gente trata, que nem tudo é dor de crescimento, nem tudo é AIJ, né, para que essas crianças com dor, elas cheguem mais rapidamente nos especialistas. Pensando nas crianças, no atendimento desses pacientes, eu imagino que deva ser difícil lidar com o diagnóstico de doença crônica nessa idade, tanto do ponto de vista da criança quanto da família. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Assim, é bem complicado mesmo, porque você imagina quando a gente fala para um adulto que tem uma doença reumatológica, já é uma coisa mais pesada. E para a criança, mais ainda. Como assim, né? Meu filho, uma criança, tem reumatismo? Né? Então, assim, a gente tem que explicar que são doenças que existem sim, mas que tem tratamento, tem jeito de você cuidar, né? Hoje a gente tem
evolução muito significativa no tratamento, né? Os desfechos têm melhorado muito e que a gente precisa muito do apoio dos pais, né? Para levar a criança, para cuidar, tomar o remédio, a adesão é importante. Então, é um pouco mais complicado, mas à medida que você está lidando com o problema, né? Você chega mais perto mesmo do paciente, né? Para explicar para a mãe, para os pais, e a gente consegue, né? Ter um cuidado adequado dessas crianças, né? E não há outro caminho a não ser a educação mesmo, né? Dos pacientes, dos pais e responsáveis, né? Então, é difícil quando a gente dá um diagnóstico mesmo, né, de uma doença crônica numa criança, né? E aí eu costumo comparar, né, ao diabetes do tipo 1, né? Outras doenças que acontecem na infância, que a preocupação é como que essa criança vai chegar na idade adulta, vai se desenvolver, né? Então, tem várias particularidades da faixa etária pediátrica que a gente precisa observar, que não é só o crescimento pondero-estatural, né, que pode ser comprometido por esse diagnóstico, mas também as questões psíquicas, o absenteísmo escolar, né, a necessidade de uso de medicamentos, mas também das terapias físicas. Então, é uma criança que, ao invés de estar brincando, está na fisioterapia. Né? Então, eu sempre gosto de trazer para os pais uma mensagem de que a gente tem que tentar deixar essa criança levar a vida o mais normal possível, né? Assim, respeitar, não ficar pedindo exame excessivamente, não ir uma coisa de cada vez, mas que dependemos sim deles para que essa criança seja bem tratada e ela consiga sim levar uma vida quase normal, jogar bola, fazer balé, brincar com os colegas, ir na escola, não precisar faltar, né? Não ter dor, né? Então, é um desafio mesmo, né? Que nós somos mães, a gente sempre se coloca no lugar, né? Destes pais, como deve ser difícil, mas sempre tentando trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de longevidade, tudo que eles podem fazer. E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente abordar é a culpa, né? Assim, muitos pais trazem, né, se perguntam, foi alguma coisa que eu fiz errado na gestação? Foi alguma coisa que eu estou fazendo? Alguma comida, mas eu cuido tanto dele. Por que isso está acontecendo? Então, isso é uma outra questão. Então, não é só a criança que precisa de suporte psíquico. Os pais também precisam, porque a culpa vem junto. Né? Vários questionamentos sobre o cuidado com esta criança. Então, eu acho que é um desafio a mais. É como a gente fala, precisa de uma vila inteira para cuidar de uma criança, né? E de uma criança com doença crônica, é isso. É um trabalho a várias mãos para dar condição para essa criança crescer de uma forma boa, com qualidade de vida. E em relação a isso também, que eu acho importante, essa questão porque pelo fato de você ter um filho doente, a tendência dos pais é de fazer de dar uma super proteção. E isso também não é por aí. Você tem também que deixar a criança com autonomia, expressar os desejos, os sentimentos, porque realmente são doenças crônicas, tratamento crônico e prolongado. Então, isso pode afetar a criança a longo prazo. Então, essa questão multidisciplinar, né, Ana, é muito importante mesmo. Isso também ajuda no tratamento, na evolução da doença. A terapia ocupacional, a terapia física é importante. Então, que nem ela falou, a fisioterapia. Hoje existe forma de ludoterapia, né? De uma terapia uma fisio específica para a criança, que seria mais brincadeiras, talvez, assim, do que realmente uma fisioterapia pesada, que nem do adulto. Então, isso é muito importante. A criança é um ser de desenvolvimento e que vai ter uma vida inteira pela frente, né? Então, é uma doença crônica que pode gerar realmente vários problemas, várias complicações em várias áreas da criança, né? Uma das grandes dificuldades, né, no tratamento de doenças crônicas é a adesão ao tratamento. Como é que vocês lidam com isso dentro do cenário da pediatria? E aí eu queria trazer um pouco da discussão daquela criança que está se tornando adolescente, que eu imagino que talvez seja um desafio ainda maior. Bom, o que a gente vê é que realmente parece que quando vira adolescente, o paciente escorre entre os dedos, né? Assim, para nós que temos filhos adolescentes, a gente sabe mesmo que é uma época de muita transformação,
né? Transformação corporal, transformação psíquica, transformação hormonal, né? Então, acontece um boom de coisas de uma vez só. E tudo o que esse adolescente quer é o grupo, né? Ele quer levar a vida igual o grupo leva. E provavelmente naquele grupo ele é o único que toma remédio, né? Eu acho que para uma criança que tem doença crônica, que chega na adolescência, o nosso trabalho começa lá atrás, né? E é muito importante, além da questão do paternalismo, né? Assim, da permissividade excessiva, que a gente precisa trabalhar com os pais, falar, olha, ele precisa ouvir não, precisa estabelecer um limite, né? Enquanto você o enxergá-lo como um doente, e isso ser uma moeda de troca, o que a gente falando às vezes parece fácil, mas é verdade, assim, o pai e a mãe têm que ter firmeza para conseguir que essa criança cresça com limites. E quando chegar na adolescência, né, a gente começar a compartilhar algumas coisas com ela, dar autonomia para ela, fazer ela se sentir parte, né, daquilo ali, daquele processo e ouvir. Eu acho que é muito importante a gente dar um lugar de fala para esses adolescentes, perguntar se querem entrar sozinhos na consulta, se estão confortáveis para isso, ou se o pai e a mãe entram, deixo todos à vontade, olha, se você quiser que os seus pais saiam para conversar comigo, fique à vontade, se quiser que eles fiquem aqui, fique à vontade também, a consulta é sua, né? E para ele se sentir parte, né, daquilo. E a educação, ele compreender, né, a gente tem que ter algumas moedas de troca. Eu acho que trabalhar os eventos adversos relacionados ao medicamento é muito importante, porque senão ele vai abandonar. Ele vai deixar de tomar. A criança, o pai e a mãe ainda força. O adolescente, o pai e a mãe já não conseguem mais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um trabalho de formiguinha ali do dia a dia, para ele compreender aquela importância e um abandono de tratamento, qual é a repercussão que aquilo ali vai ter na vida dele, o quanto ele vai perder, né, com uma reativação da doença, e fazer essa decisão compartilhada para ele se sentir parte daquele processo. Eu digo sempre para os meus pacientes, até de adulto e de criança, você não pode vivenciar a doença 24 horas, né? Então, se você tem você tem a doença, você tem que tratar, ter seus cuidados, mas você tem que viver sua vida normal também, procurar dentro do possível. É lógico que tem períodos de atividade de doença que vai limitar mais, mas tem períodos, a maioria, que o paciente está bem, o que a Ana falou, vai na festa, vai na escola, vai na academia, então sentir o máximo possível normal, entre aspas, no grupo. Porque se ele é o diferente, né, isso tudo afeta a criança, o adolescente. Então, isso é bem interessante, né? Você está conversando, chegar perto, orientar, colocar à disposição e dando autonomia mesmo, saber se ele está entendendo a doença, se você já está tomando o remédio sozinho, você sabe a dose, você sabe o que é a doença sua, você entende mais ou menos a doença. Dar o seu telefone, dar o telefone, porque se ele Aham, precisar, né? ele pode te Pra ele acessar te contactar, via conversar. digital, um WhatsApp, né? Aqueles adolescentes, todo mundo gosta, né? Interessante. Então, isso é muito importante. Eu falo muito com meus pacientes, olha, você tem a doença, esquece a doença. Você vai fazer essa obrigação, tratar, tomar os remédios, vir às consultas, que com certeza a gente vai ter um desfecho, né? Muito bacana aí. Você não vai ter as consequências mais graves da doença, né? Conversar abertamente sobre ingesta de bebida alcoólica, que é uma realidade, Sim. né? Para ele compreender, né? Fazer alguns combinados com ele, né? Então, anticoncepção, assim, né, Ana, na isso. idade mais, Contracepção, né, que é importante, que é né? outra Que é questão. outra questão, por causa dos medicamentos, da doença, né? Isso tudo é importante. Que também. nem sempre ele quer falar na frente dos É. pais. Né? Isso é importante mesmo, né? Então, mas a gente precisa abordar de uma forma, né? Assim, eu dou o meu telefone e falo, olha, fique à vontade. Às vezes manda mensagem com dúvida, olha, vou numa festa, posso, não posso, né? E aí a gente vai
conquistando a confiança, porque a confiança dos pais a gente conquistou na infância. Agora a gente precisa conquistar a confiança desse paciente que está em fase de transição, está mudando, né? E tem autonomia, e quer falar, e não quer tomar o remédio mesmo, né? Assim, tá achando tudo muito chato. Mas isso você tem que explicar, olha, se não tomar o remédio vai ter tal consequência, para ele se inteirar, né, da importância do tratamento, né? Então isso é importante. E essa autonomia também, mesmo para depois você fazer a transição, né, para o adulto, para o ambulatório de adulto, que é importante ele ter uma autonomia. E isso é variável de idade para idade, né? Às vezes você tem um adolescente de 15 anos super maduro, que você sabe que vai dar conta. Às vezes você tem um 17 que não tem. Né? Porque, às vezes, também tem essa superproteção, né? Que o pai que está ali sempre fazendo tudo, dando remédio na mão. Então, isso é bem importante também. É, interessante. Né? Vocês trouxeram para a conversa essa questão, né, de redes sociais, acesso à informação. Eu queria que vocês comentassem, né? Hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação. Vocês acham que isso ajuda ou cria mais ansiedade nesses pacientes que hoje são hiperconectados? Olha, eu acho que tem pontos positivos e negativos, né? E assim, a gente como médico também, a gente tem que ter um pé atrás, assim, um cuidado, porque às vezes o paciente vem com super informações e que não são informações bacanas, que a gente sabe, e às vezes a gente já quer, tipo assim, questionar, já meio que impor, não é por aí, né? Você tem que entender, né, e tá explicando mesmo o paciente, porque tem muita informação errada, a gente sabe, né, que ele segue às vezes um médico que está lá bacana falando, mas às vezes não é uma coisa cientificamente comprovada, às vezes quer trocar o remédio porque algum médico, algum amigo, uma amiga, um grupo, né, é a mesma coisa você participar de grupos da mesma doença, isso às vezes é bacana, mas às vezes não, porque esses grupos geralmente de doentes, eles falam fala sempre o lado ruim da doença, eles nunca falam o lado bom. Olha, eu estou tomando meu remédio, eu estou bem. Só fala que, nossa, eu estou morrendo de dor, estou cheia de problema. Então, assim, isso tem que ter cuidado também, né? Essa super informação com rede social. Então, se eu falo com meus pacientes, você quer uma informação? Vai no site da Sociedade Brasileira de Reumato, de Pediatria, que lá tem uma parte que geralmente para leigos, né? Para se informar mais. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Em contrapartida, eu acho que do ponto de vista positivo, é que às vezes as pessoas ficam mais informadas também, né? Já chega, às vezes, assim, fica mais atento para determinados sintomas, alguns sinais que às vezes está acontecendo, pode falar, doutora, está acontecendo isso, eu vi que é assim, é isso mesmo. Então, assim, acho que tem sempre pontos positivos e negativos, mas a gente não pode confrontar o paciente, né, assim, de cara, nossa, você foi ver isso, né? A gente tem que entender e gerenciar ali o que está correto e o que não está. Eu acho que isso é bem importante, né? Essa questão, assim, o médico está mediando, né? Eu falo que a inteligência artificial, ela pôs uma pimenta a mais na relação médico-paciente. Ela pôs um calor ali, porque, às vezes, né, assim, a própria, né, esses softwares de inteligência artificial trazem a doença descrita, o tratamento descrito, e aí cabe a nós médicos catalisarmos aí, digerirmos toda essa informação, né? E é como você disse no começo, né? A gente não tem que julgar, né? Assim, a informação está aí disponível, né? Então, que bom que ele está se informando. Mas quando ele está desinformado, eu falo assim, não vá ao Google, o Google não é um bom conselheiro, porque lá vai pintar um cenário que não necessariamente é o seu. Né? Então, se você jogar lá, tem o lúpus, você vai ver fotos horríveis, você vai ver comentários horríveis, e o que você precisa entender é que cada paciente é um paciente. Cada doença é uma doença, né? Então, assim, e sempre nas consultas eu pergunto, leu alguma coisa? Tem alguma dúvida? E aí vão aparecendo as coisas pra gente, né? Assim, mas por que eu uso esse remédio e a minha amiga usa esse? Né? Eu vi que tá vindo uma vacina aí que vai curar. Que vacina é essa? Onde que eu posso comprar essa vacina? Então, é isso, assim, a informação tá aí, de livre acesso. E a gente tem mesmo que fazer essa mediação, né? Entre o que é informação boa, o que não é, o que se adequa, o que não se adequa. E eu acho que é isso, sim. Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos, né? Mas eu acredito que não há outro caminho a não ser a educação.
né? A educação do paciente, da família do paciente, né? Na compreensão, no entendimento do que é a doença, de suas consequências, né? E sempre com esse olhar de esperança, de futuro, né? De que é possível, sim, ter uma boa vida, apesar do seu diagnóstico, né? Diagnóstico não é sentença, né? Sim, genética é modificável, né? Que eu falo muito com os pacientes, falo, olha, tem época que você vai estar pior, mas tem época que você vai estar melhor. E eles sempre perguntam, o que eu posso fazer? Né? E aí eu falo, bons hábitos, né? Tenha bons hábitos, sono bom, alimentação boa, atividade física. Eu falo que essa é a receita da longevidade. Para todo mundo. Eu falo com todo paciente. Receita da longevidade. Quer viver muito? Siga essa receita aqui. Porque o remédio é a coisa mais fácil que tem. Você faz a receita, vai na farmácia, compra, toma. O difícil é prática regular de atividade física. Alimentar bem. Alimentação saudável, não fumar, uso controlado de bebida alcoólica, controle de estresse, sono, cuidado, né? emocional. Sono, que está tão prejudicado, né? Que eu acho que é uma outra questão muito importante na criança e no adolescente com dor. É o sono. Infelizmente, o uso excessivo de telas. Esses meninos estão com o sono muito prejudicado de uma forma que quem não trabalha com criança e com adolescente não tem noção de como os meninos estão conectados e assim, às vezes, adentrando madrugada, dormindo pouquíssimo, cai rendimento escolar, vida social, muito prejudicada, não faz esporte. Eu costumo brincar com eles, que eles entram no consultório, eu pego da mão e falo assim, vamos deixar aqui, é só meia horinha, uma horinha, não tem problema. Porque senão a mãe fica falando e o menino tá lá. Vou fazer isso, Ana. Tá teclando. Aí eu falo assim, vamos combinar que aqui é só uma horinha que você vai ficar aqui, não vai ser demais. Mas eles ficam olhando aquele celular ali, querendo pegar aquilo, e a mãe fala, não, em casa come vendo celular. Né? Então, assim, isso acho que é um ponto. Não dorme para ver celular, leva o celular para a cama. Às vezes o pai e a mãe estão exaustos, vão dormir. E fica, não sei nem que hora que dormiu, né? Às vezes chega na consulta assim, debruçado na mesa. E aí você pergunta, você não dormiu hoje? Doutora, acho que foi dormir lá pelas 2. E isso é um ponto importante na criança e no adolescente com dor. Né, assim, criança é uma esponja, criança sente tudo do ambiente, né, assim, então mudança de rotina, às vezes a criança está com mais dor, né, criança às vezes não é que inventa, mas percebe que os pais ficam mais atentos quando estão com dor, então a dor é um gatilho de atenção, né, então tem muitas nuances na reumatologia pediátrica, assim, que a gente tem que ter um olhar crítico, assim, porque senão a gente super medica, super problematiza algo que com condutas comportamentais a gente consegue melhorar, né, a qualidade de vida desses questões muito importantes e muito interessantes. Atuais, né? Muito, também, né? muito. E eu queria falar de futuro. Vocês trouxeram aí esse tema do futuro. Como é que vocês enxergam o futuro da reumatologia pediátrica, assim, no sentido de novas perspectivas, tratamentos, diagnósticos? Eu acho que, assim, tudo na medicina evolui muito, né? E a reumatologia pediátrica também não está atrás, né? Então, assim, eu acho que a questão de mais estudos mesmo, né? Assim, de estudos de registro populacionais, de epidemiologia, até para você melhorar as políticas públicas, né? É importante você ter esses registros. A questão de introdução de medicamentos novos, né? A gente tem a introdução há mais de uns 15, 20 anos de imunobiológica, que foi aumentando a quantidade, né? de medicamentos, que trouxe, né, muita melhora já, né? Mudou muito a qualidade de vida, a expectativa de vida desses pacientes, né? Com qualidade mesmo. Que mais? O que mais, Ana? Eu acho que a gente precisa conhecer melhor quem é a nossa população. É claro que já existem vários estudos populacionais, né? Mas na população brasileira. Né? E a gente sabe assim, acontece no adulto, daqui a pouco chega para a faixa etária pediátrica. Então, a gente já melhorou muito o tratamento, né, dos pacientes com
na nossa prática, com a introdução dos imunobiológicos, os inibidores de JAK, né, tanto pacientes com artrite idiopática juvenil, quanto os pacientes com lúpus e outras doenças, né, imunomediadas. A gente vem melhorando, assim, as estratégias de treat to target nessas populações, elas vão sendo aprimoradas, apesar da gente não ter estratégias muito claras, mas a gente vem melhorando isso ao longo do tempo. O uso de imagem mais precocemente, né? Então, a gente vem lançando mão do ultrassom musculoesquelético, da ressonância magnética, cintilografia óssea, para melhorar a nossa acurácia também, né? Mas ainda tem muitas necessidades não atendidas, né? Que a gente ainda tem dificuldade, né? De biomarcadores, que eu acho que são algumas dificuldades que a gente tem na prática com o adulto, a gente tem na faixa etária pediátrica também, que são biomarcadores que sinalizem melhor para a gente, tanto diagnóstico, quanto remissão, quanto resposta ao tratamento, estratégias de tapering de tratamento, que a gente não tem isso muito bem definido nessa área de atuação, né? Assim, quando retirar, né, os imunobiológicos, a gente tem algumas estratégias em algumas doenças, mas em outras doenças ainda existe essa necessidade não atendida. Então, primeiro que eu acho que a gente tem que aumentar a divulgação, os pacientes. A primeira coisa que a gente tem para um futuro o primeiro grande desafio é atenuar a jornada do paciente, que tem sido muito longa, até ele chegar no especialista, né? Divulgar mais educação continuada de pediatras, né? A gente precisa teleconsultorias para orientação de profissionais que estão nos interiores afora. Tem muitos reumatologistas de adulto que assumem, né? Então, a gente precisa melhorar esse diálogo, né? Encurtar as distâncias. Né? Então, assim, um futuro promissor, mas também de alguns desafios a serem vencidos aí, nessa especialidade. Olha, a gente já está se aproximando para o final. Foi maravilhosa a nossa conversa, mas eu queria perguntar se vocês têm algo mais a trazer, alguma informação que vocês queiram falar. Eu acho que uma coisa importante também, mas que a Ana também já falou, a questão do tratamento multidisciplinar, não só o remédio, né? Que nem a gente já tinha comentado. Isso é extremamente importante também, né? A questão da fisioterapia, da terapia ocupacional, do cuidado emocional. São crianças, seres em desenvolvimento, né? Então, assim, com uma quantidade de vida pela frente mesmo, com doença crônica, medicamentos. Então, quanto mais você trabalhar isso também no paciente, né, com certeza vai melhorar a qualidade de vida dele, é importante. Então, indicar mais essas terapias, né, que às vezes no dia a dia, na correria, a gente acaba ali pensando mais no remédio, então a gente tem que orientar uma alimentação saudável, que é importante, né, o dormir, tratado emocional. Então, tudo isso faz parte também desse tratamento todo. Né? Então, assim, e eu acho uma coisa importante também, que a Ana comentou também, da demora mesmo do paciente. Então, assim, a nível de encaminhamento, né? Você vê que o paciente vai no posto de saúde, recebe um encaminhamento, acho que deveria ter mais política pública para poder o paciente chegar mais rápido no reumatologista pediátrico, porque realmente é uma jornada grande, né? É uma jornada complicada. Às vezes a criança está precisando e não consegue, então deveria ter interação mesmo da sociedade mineira, da brasileira, né, com a questão aí do SUS, para chegar mais rápido no reumatopediatra, que é o que fica muito o reumatologista de adulto que assume mesmo, às vezes o próprio pediatra, e é uma especialidade difícil, não é fácil a reumatologia pediátrica, né, Ana? Ela é bem complexa, né, assim, com muitos diagnósticos diferenciais, com as doenças novas, as autoinflamatórias, né, que há uns anos aqui atrás, quando eu formei, não existia autoinflamatória, né, então hoje tem também, então assim, tem que estar atento para isso tudo, e não são doenças fáceis, difíceis de diagnóstico, às vezes também mais complexo, então isso tudo tem que chegar, né. O acesso é um grande desafio. O acesso tanto é um a desafio. propedêutica quanto muito complicado, ao tratamento, os PCDTs, Eu né? acho que deveria ter assim, uma coisa igual que nem a onco, consegue tudo mais rápido, não é? Passa tudo mais rápido. Eu acho que
são coisas de política pública mesmo, de, né, de levar o conhecimento das autoridades, quem está né, no comando disso para alterar, para mudar isso. Então, acho que a gente tem que fazer isso também, né, buscar. A gente ainda está engatinhando na medicina de precisão, né, que eu acho que melhorou tanto a prática do oncologista, do hematologista, por exemplo. A gente ainda está engatinhando ainda nessa medicina de precisão, né, para a gente conseguir tratar os pacientes de maneira mais assertiva, né, assim, porque hoje a gente trata muito tentativa e erro, né, assim, a gente acha que aquele paciente vai responder melhor àquela droga, mas a gente não tem. A gente não tem parâmetro, muitos né, assim. parâmetros, biomarcadores mesmo, para conseguir ser mais assertivo no tratamento. A gente está engatinhando, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, né? Tanto na criança quanto no adolescente e no adulto. E, por fim, a transição, né? Que é um momento tão importante, que eu acho que é a grande interação do reumatologista pediátrico com o reumatologista de adulto. As clínicas de transição, elas são muito importantes. Eu falo com muito conforto de transição, porque como eu trato crianças e adultos, então eles chegam pequenos e continuam serviço, comigo, né? mas isso não é a realidade de muitas pessoas. Então, assim, essa integração ali naquela fase da adolescência, porque a transição é um processo, né? Então, ele não acontece da noite para o dia. Então, a criança adolesce e a gente já tem que começar a prepará-la para a transição para a vida adulta e, às vezes, para a transferência de cuidado, né? Assim, olha, você vai passar por um ambulatório de adultos ou você vai passar a se consultar com um reumatologista de adulto. Então, o reumatologista pediátrico e o de adulto, eles precisam estreitar estes laços ali na hora que essa criança vira adolescente e começar esse processo, que envolve autonomia, educação, assumir, né, o próprio tratamento, ir no laboratório coletar exame, lembrar sozinho da consulta. E são todos critérios, né, que o paciente precisa preencher para que a gente consiga fazer essa transição para o cuidado com o reumatologista de adulto. E esse é um outro que a gente tem que, né, tem que estreitar esses laços. E eu falo, né, que muita gente fala, você falou das autoinflamatórias, né, dos erros inatos, que os reumatologistas de adulto falam assim, essa sopa de letrinhas aí não é comigo. Falei, olha, não é bem assim. Primeiro porque existe um atraso diagnóstico muito grande, né, então às vezes chegam na idade adulta e sem diagnóstico. Também. Segundo, que essas crianças crescem. E terceiro, que existem as doenças do adulto, né? Então, a gente precisa mesmo estreitar esses laços, né, para cuidar bem desses pacientes. Olha, que conversa maravilhosa. Foi maravilhoso. Acho que vocês foram perfeitas, muito sensíveis nessa colocação, né? O indivíduo, ele é muito maior do que a doença dele. Sim. Eu lido com adultos e vejo quanto isso impacta o paciente adulto que tem um diagnóstico de uma doença crônica. Eu fico imaginando que a criança que recebe esse diagnóstico numa fase muito precoce da vida, isso seja um desafio ainda maior. Mostrar que a vida dela é muito maior do que aquele CID. Olha, foi muito bom, aprendi enormemente. Parabéns para vocês que escolheram uma especialidade muito complexa, que é a reumatologia, e abraçaram uma subespecialidade ainda mais difícil, mas muito bonita. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso falar de reumatologia pediátrica, estar ao lado de Rejane. Prazer. Rejane fundou o serviço de reumatologia pediátrica no Hospital das Clínicas, né? Então, assim, muito respeito e muita admiração, né? E coragem, né? De botar isso para frente, né? É um serviço que vem crescendo, assim como todos os fundadores de serviço, né? Então, para mim, é uma honra gigantesca estar aqui, ter essa oportunidade. Assim, realmente foi assim, um desafio mesmo. Na época, o Marco Antônio chegou e falou, gente, vamos fazer uns ambulatórios específicos no HC, porque eu estava começando a residência, eu já era do IPSENG. Aí ele falou, vamos fazer, cada um vai pegar um ambulatório específico. Eu falei, Regina, você quer pegar um de reumatologia? Eu falei, Marco Antônio, mas como que eu vou pegar? Eu falei, vamos lá. E assim, eu comecei, fiquei anos no HC, né? Aí depois veio a Flávia, né? Que também ficou junto comigo. E foi um prazer, foi uma época muito boa, muito gostosa. Acabou que eu tive que sair, mas assim, o serviço, ele engrandeceu, né? Hoje, assim, é um serviço maravilhoso, grande, né? Com vocês à frente. E eu parabenizo. Você tem que pôr lá no teu currículo, viu? Fundadora do serviço de reumatologia pediátrica do vocês, realmente é uma especialidade fascinante, né? A reumatologia pediátrica. Que bacana, parabéns. Gerou muitos frutos. Obrigada, Rafa. E assim encerramos mais um episódio do podcast Reumato Minas.